E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre densidade. É um assunto básico, mas que é muito cobrado por aí. Primeiro, o que é densidade, né? É a relação que mostra o volume ocupado por uma determinada massa de um material. E ela basicamente nos indica o quanto os átomos estão compactados na estrutura. Se eu tenho uma estrutura molecular que os átomos estão muito próximos, ali possivelmente eu tenho uma estrutura que é bastante densa. Como, por exemplo, essa estrutura que nós temos aqui à nossa esquerda. Isso aqui seria um reticulado atômico espacial de uma superfície de ferro. Do lado direito, nós vamos ter justamente uma estrutura do isopor. Você pode ver que ela não é tão bem compactada, o que mostra que, muito possivelmente, é uma estrutura de baixa densidade. E como a gente calcula essa densidade, né? Como nós já comentamos, é a relação que mostra o volume ocupado por uma determinada massa. Então, a densidade pode ser escrita como sendo a massa dividido pelo volume de um certo material. Quando uma massa ocupa um volume grande, a densidade é pequena, e quando uma massa ocupa um volume pequeno, a densidade é grande. Isso justamente fazendo referência ao grau de compactação. Nas unidades da densidade, nós vamos observar que na SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, essa unidade vai ser o quilograma por metro cúbico. Tá? Outras unidades muito comuns vai ser o grama por centímetro cúbico, grama por mililitro e grama por litro. E é interessante não confundir, né? Olha só essa pergunta. Qual pesa mais, 1 kg de isopor ou 1 kg de ferro? Se você responde isso aqui sem pensar, muito possivelmente você diz que o quilo de ferro ele acaba sendo mais pesado. Mas, olha só, os dois têm o mesmo peso. Se você colocar na balança, os dois vão medir 1 kg. A diferença é que 1 kg de isopor vai ocupar um volume bem maior do que 1 kg de ferro. E a diferença de densidade ela é muito importante para a gente poder fazer as análises, tanto da aplicação da densidade, como para poder fazer suas determinações. Então, olha só, quando juntamos líquidos e sólidos imissíveis, o material menos denso fica na superfície e, consequentemente, o mais denso fica na parte de baixo. Aqui do lado esquerdo podemos ver, por exemplo, uma mistura de água e óleo, que são dois líquidos imissíveis, que não se misturam. Podemos observar que a água fica na parte de baixo e o óleo na parte de cima, porque o óleo é menos denso do que a água. Aqui do lado direito temos um caso, por exemplo, de um líquido sólido, onde o homem de aço, por exemplo, ele afunda, uma vez que o aço ele vai ser mais denso do que a água, então ele vai tender a afundar. Aqui eu vou utilizar um simulador para a gente poder ver mais ou menos essas diferenciações de densidade e como ele interage. Temos aqui diferentes materiais e eu vou fixar o volume de todos eles em 5 litros. Aqui temos o isopor. 5 litros de isopor pesam 0,75 kg. Se a gente coloca essa peça de 5 litros de isopor na água, podemos ver que ele boia. Se a gente colocar madeira, essa densidade já muda, é 0,4 kg, ele boia também. Colocando gelo, 0,92 kg, ele boia porque afinal a densidade é menor do que a água. Lembrando que a densidade da água é de 1 kg por litro. Se a gente pega aqui, por exemplo, o tijolo com a densidade de 2 kg por litro, ele afunda. Da mesma forma, o alumínio com a densidade maior que a água de 2,7. Se eu trabalho, por exemplo, agora com massas iguais, podemos ver que todos os blocos possuem 5 kg, porém o tamanho, o volume deles é diferente. Se eu pego esse bloco maior de 5 kg e coloco na água, ele boia porque esses 5 kg são bem distribuídos por todo esse volume. Se eu coloco esse azul de 5 kg, ele vai ficar ali no meio, porque possivelmente a densidade dele é igual à da água, e o verde e o vermelho afundam porque possuem pequeno volume e uma massa elevada. Trabalhando agora com volumes iguais, podemos ver que todas as caixas possuem o mesmo tamanho, porém pesos diferentes. Quando a gente coloca na água, podemos ver que o amarelo e o azul afundam de imediato, né, indicando ser mais densos do que a água, e o verde e o vermelho boiam, indicando uma menor densidade. Agora, trabalhando com densidades iguais, vamos ver que temos diferentes tamanhos, diferentes massas, mas todos eles boiam, porque a densidade deles vai ser menor que a da água. Então, independente do tamanho ou independente da massa, o importante é aqui a sua densidade. E aqui um exemplo de onde aplicamos a densidade. Tá? A densidade que nós vamos utilizar aqui, ela está atrelada ao controle de qualidade. Então, olha só, para determinar a qualidade de 3 amostras de gasolina, um analista dispõe de duas esferas de densidade, 0,735 e 0,765 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Analisando as imagens abaixo, determine a qualidade de cada uma das amostras. Se a gente for observar aqui, essa tabela de diferentes materiais e densidade a 20 graus Celsius, nós vamos ter que a água tem uma densidade muito próxima a 1, enquanto o etanol tem uma
densidade variável de 0,8075 até 0,8110. A gasolina comum vai ser 0,735 até 0,765, assim como sugerido lá na questão, que é justamente a densidade das esferas. E o óleo diesel vai ser, no caso aqui, de 0,82 até 0,85. Podemos observar aí que a amostra 1, as duas esferas estão boiando. Na amostra 2, eu tenho uma superior e uma inferior. E na amostra 3, as duas esferas afundaram. Bom, a gente pode tirar de conclusão aqui que no caso da amostra 1, o líquido está sim adulterado e no caso com um solvente de maior densidade. Então, o cara aí deve ter colocado, por exemplo, água junto com a gasolina. Isso faz com que o líquido se torne mais denso, dessa forma as duas esferas vão boiar. No caso da amostra 3, o líquido ele é adulterado com outro líquido de menor densidade. Então, possivelmente ele colocou algum outro solvente aqui que tornou esse líquido menos denso e faz com que as duas esferas afundem. E a amostra 2 diz que o líquido está dentro dos padrões de qualidade. Afinal, aquela esfera de menor densidade vai estar boiando, a de maior densidade vai ter afundado, e essas duas esferas são justamente referentes à densidade da gasolina. Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês colocam aí nos comentários e até o próximo vídeo.